Olá, na aula de hoje vamos tratar a respeito dos indícios, um tema que gera muita polêmica, muita discussão, a doutrina inclusive muitas vezes não se entende, e acho que essa discussão toda ela pode ser resumida já de partida numa pergunta que costuma vir com muita frequência, inclusive em manuais de processo penal, que sintetiza essa discussão na seguinte ideia: é possível condenar alguém com base em indícios? Bom, na aula de hoje nós vamos tentar responder essa pergunta, né? Essa é uma pergunta que não pode ser assim respondida de pronto e nem de forma categórica, como fazem alguns autores, afirmando assim de forma sem admitir um mínimo de reflexão um pouco mais aprofundada de que não é possível. Eu já diria de partida que é possível, mas nem sempre. Vamos ter que entender melhor como é que isso aqui opera, né? Importante entender também que o Código de Processo Penal dá um conceito do que se entende por indícios, no seu artigo 239. Ele chega a abrir um capítulo para tratar da matéria, só que é um capítulo composto de um único artigo, esse 239, cujo conceito é posto nos seguintes termos: considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Então, indício, na verdade, eu tenho uma circunstância conhecida e provada. Então eu tenho uma prova testemunhal que me dá uma compreensão a respeito de uma determinada questão, eu tenho uma prova documental, eu tenho uma prova pericial, e a partir desta circunstância, que é provada pela testemunha, pelo documento, pela perícia, eu raciocino e concluo a respeito da existência de outra ou outras circunstâncias. Isso faz com que a prova testemunhal, a prova documental, a prova pericial, neste contexto, seja uma prova testemunhal indiciária, uma prova documental indiciária, uma prova pericial indiciária. Ela indicia, ela indica, ela me conduz, ela me leva a um raciocínio conclusivo num determinado sentido. Então, a circunstância conhecida e provada que me permite raciocinar. Então, eu tenho uma prova indiciária e eu tenho a ideia do raciocínio que se tem a partir do indício, que é um raciocínio que me leva a concluir a respeito da existência de outra ou outras circunstâncias. Também é interessante observar que o legislador fala por indução. E aí, muitas vezes, o que a gente tem no processo penal, na verdade, não é um raciocínio indutivo, mas o contrário dele, sim, um raciocínio dedutivo. Acho que é interessante aqui invocar, né, a compreensão do David Hume a respeito desse tema, porque o David Hume era um filósofo empirista do século XVIII, né, inglês, que, não obstante fosse empirista, era também um tanto quanto cético, e aí constrói algumas questões aqui que são interessantes de entender. No exemplo de um raciocínio indutivo, ele chega a dizer o seguinte: ver 1000 cisnes brancos não nos permite dizer que todos os cisnes são brancos. E aí, o que o Hume está fazendo aqui? Ele está nos alertando quanto ao risco do raciocínio indutivo e dedutivo. Porque há aqui muita crença que acaba vindo no contexto da compreensão desse tipo de raciocínio. Se eu estou vendo vários cisnes brancos, durante muito tempo, né, a humanidade entendeu que haviam apenas cisnes brancos no mundo. Por quê? Porque nunca viram um cisne preto, negro. E só foi visto quando foram para a Austrália. E lá na Austrália encontraram o primeiro cisne negro e disseram: oh meu Deus, o que está acontecendo? Sempre entendemos que só haviam cisnes brancos no mundo. Então o fato de você visualizar cisnes brancos não te permite raciocinar e concluir que todos os cisnes são brancos, e sim apenas que aqueles ali que você está vendo são brancos. Mas o raciocínio que te induz a crer que todos são brancos é um raciocínio perigoso, diz o Hume. No mesmo contexto, só que no plano inverso, o raciocínio dedutivo. O exemplo da bola de bilhar. O Hume vai trabalhar com a ideia de que você não consegue identificar no efeito bola rolando em cima da mesa a sua causa, que foi muitas vezes o impacto de uma outra bola naquela primeira bola. Não obstante isso, a gente leva-se a acreditar que o que gerou o movimento da bola rolando em cima da mesa tenha sido o impacto da bola, até pela experiência de quem já jogou bilhar, sinuca. E inclusive dá para se fazer o seguinte exemplo. Se você já jogou sinuca, já jogou bilhar e sabe como funciona o jogo, imagine que você entre numa sala e se depare com a cena seguinte. Você tem uma mesa de bilhar,
as pessoas ao redor daquela mesa com tacos nas mãos e você tem uma bola rolando em cima da mesa. No momento que você entrou na sala, você visualizou a bola rolando em cima da mesa. Bom, se você conhece as regras do jogo, você pode deduzir que o que originou o movimento da bola foi uma tacada. Agora, você não viu a tacada. Você deduz que foi uma tacada pela tua experiência relacionada ao jogo. Então as máximas de experiência muitas vezes são invocadas para conduzir a raciocínios dedutivos. Será que realmente foi uma tacada que desencadeou o movimento daquela bola? Não sei, pode ser que tenha sido alguém com raiva e disse, olha, não vou jogar mais, e com raiva jogou a bola em cima da mesa e bem no momento você entrou. Você não enxerga no efeito bola rolando em cima da mesa a sua causa. A causa não está contida no efeito. Essa era a ideia do David Hume, razão pela qual ele punha em descrédito, né, os raciocínios indutivo e dedutivo. O David Hume era cético, né, nesse sentido. Importante também entender que o que funciona no processo penal em termos probatórios é que as partes querem promover, como a gente já disse até em outras aulas, mas acho que calha aqui de novo, elas querem promover a captura psíquica do juiz, para usar essa feliz expressão do James Goldschmidt, que depois o Franco Cordeiro repagina no seu manual em italiano, mas que é do James Goldschmidt, né? Então a ideia é de que o que eu quero como parte é convencer o juiz e promover a captura psíquica do juiz, fazer com que a cabeça do juiz venha para o meu lado e que ele entenda que a minha tese deve ser a tese que deve ser acolhida por ele. Então eu produzo provas no sentido de convencer o juiz. Bom, como é que eu faço isso? Eu faço isso apresentando uma cadeia de significantes probatórios. É isso que nós temos no processo. Quando você traz uma pessoa para ser ouvida como testemunha, ela te dá uma versão dos fatos. E a partir daquele momento você extrai deste significante probatório, que é a palavra da testemunha, um determinado significado. Ao lado desse depoimento você colhe um segundo depoimento. E vem uma segunda testemunha e te dá um novo relato a respeito daquele fato e você então começa a estabelecer uma cadeia de significantes, né? Aqui a filosofia da linguagem explica bem como funciona isso daqui na construção da linguagem e na compreensão do mundo. Depois vem uma terceira testemunha e a cada nova prova que é apresentada, ela promove uma ressignificação de toda a cadeia de significantes probatórios. No final dessa cadeia de significantes, o juiz extrairá um significado e condenará ou absolverá, a depender de que significado ele tenha construído em relação aos estándares probatórios que ele deve observar. Particularmente, só poderá condenar se alcançar um juízo de valor para além de uma dúvida razoável, por conta da presunção de inocência, que é uma norma de tratamento e de interpretação das provas que deve nortear a decisão do julgador, e mais do que isso, ele também tem como segundo estándar probatório a livre apreciação motivada da prova. Ele é livre para dizer o que entendeu, desde que fundamente, desde que explique racionalmente o porquê que entendeu que o significado capaz de ser extraído daquela cadeia de significantes era num ou noutro sentido. Então você tem mecânicas de controle um tanto quanto limitadas, porque a construção retórica muitas vezes faz com que eu camufle, né, verdadeiras intenções que possam estar por trás dos processos decisórios mentais. Muitas vezes a influência da tua psique, dos teus preconceitos, conduz num determinado sentido, e o juiz que bem manobra os requisitos retóricos, aqui recomendaria até a leitura do Nilo Bairros de Brum, né, que tem um livro sobre esse tema, escrito na década de 80, mas bastante interessante, chamado justamente Requisitos Retóricos da Sentença Penal. Quando o juiz domina esses requisitos retóricos, quando ele dá um efeito de neutralidade em relação a ele, um efeito de verossimilhança fática, um efeito de legalidade, ele acaba neutralizando possíveis críticas que se possa ter em relação à construção elaborada racionalmente na sentença. Seja como for, não há como a gente abrir mão do processo. O processo é um instrumento cultural que se desenvolveu, por hora pelo menos, de tudo que você tem, né? Aquilo que melhor existe para tentar restabelecer o que aconteceu no passado com as garantias em relação ao acusado no presente,
para que você possa ter uma decisão, para que você possa condenar ou absolver alguém, enfim, para que você possa utilizar desse instrumento que é o direito penal, que se realiza através do processo, e se possa punir ou não alguém, punir aqui no sentido de ser algo necessário, ainda que limitado, ainda que circunscrito a casos mais graves, né? Mas necessário ainda para o avançar do processo civilizatório. Então você tem toda essa estrutura que leva-se em conta na análise dos indícios. Quer dizer, eu tenho uma prova que me permite raciocinar e concluir num determinado sentido. É claro que ela sozinha não pode servir de fundamento para a condenação. Mas quando eu começo a apresentar um conjunto de provas, todas indiciárias, que vão se somando numa cadeia de significantes e que vão permitindo construir uma determinada compreensão que ao final dessa cadeia de significantes me alcance um juízo de valor para além de uma dúvida razoável, não raras vezes você tem uma sentença condenatória. Eu diria até que é do cotidiano dos processos criminais você ter condenações baseadas apenas em indícios, em provas indiciárias. Claro, desde que elas tenham a robustez capaz de levar o juiz a alcançar um juízo de valor que ultrapasse essa barreira, né, da dúvida razoável. O Alexandre Moraes da Rosa, por exemplo, tem um artigo recentemente escrito, né, que trabalha com a ideia do salto, né, estabelece então um limite, uma altura que ele deve pular essa altura para chegar num juízo de valor para além de uma dúvida razoável. Ele usa essa metáfora. Enfim, é importante que você tenha a compreensão de que é possível sim julgar apenas com base em indícios. Eu vou dar um exemplo aqui, inclusive no júri, que é um pouco mais delicado, porque é um julgamento popular, ainda que feito por mais de uma pessoa, o que minimiza, inclusive, possíveis erros sob a ótica de um colegiado julgando o mesmo caso, mas que tem o dado sensível, né, do fato de que o povo muitas vezes julga por sentimentos pessoais, por impressões ou enfim, ditados populares influenciam muito o julgamento popular, compreensões leigas de questões jurídicas às vezes também atrapalham, enfim, o júri ele tem uma complexidade um pouco maior e não raras vezes no júri você tem condenações com base apenas em indícios. A questão é saber se estes indícios são ou não são suficientes para fazer com que o júri, o jurado, o julgador, alcance na sua cabeça um juízo de valor que ultrapasse essa barreira da dúvida razoável. Vou dar como exemplo um caso bastante famoso, e vou usar esse caso apenas porque ele foi muito explorado pela mídia. A gente tem uma dimensão das provas que foram produzidas de maneira muito clara na época, né? Que é o caso Nardoni, daquela menina que foi jogada pela janela e acabou morrendo. As provas que foram produzidas são todas provas indiciárias, você não tem uma prova visual, ninguém viu a menina sendo jogada pela janela, ninguém filmou, ninguém testemunhou. O que nós temos? Nós temos uma perícia que foi muito bem feita nesse caso e que levanta algumas circunstâncias que a gente pode dizer que são circunstâncias conhecidas e provadas. O que nós temos? Nós temos um laudo pericial que foi elaborado, isso aqui é uma fotografia do interior do veículo, na parte de trás, uma cadeirinha de criança aqui, e foram encontradas manchas de sangue no banco traseiro, na própria cadeirinha e no chão do automóvel. Isso só foi identificado depois de aplicado um produto químico chamado luminol, que faz com que as manchas de sangue aflorem. O mesmo produto químico foi aplicado no chão da residência e que se encontra um rastro de sangue que faz caminho pelo corredor e se concentra num determinado cômodo da casa. Isso também só foi identificado porque foi aplicado esse produto químico. Quer dizer, quem chegasse ali no momento, logo após o crime, visse a cena do crime, não visualizaria no chão o sangue. O mesmo foi aplicado numa fralda que foi encontrada num balde na lavanderia, que era um local que estava todo desarrumado, com muita roupa suja, muito bagunçado mesmo, segundo as fotografias revelaram da perícia na época, e apenas uma peça estava num balde para ser lavado, que era justamente essa fralda, e que depois de aplicado nela esse produto químico chamado luminol, se identificaram várias manchas de sangue ali representadas por manchas em azul. Também temos uma prova de que uma única pessoa pisa na cama que dava em direção à janela.
onde está essa letra C aqui, representa o local da pegada, que foi identificada no lençol, que é esta pegada aqui, que correspondia ao chinelo que o pai estava usando no dia do crime. É exatamente a pegada correspondente à sola do chinelo do pai. Com o pai também foi encontrada uma camiseta, onde estavam tatuadas, né, na camiseta as marcas correspondentes à tela de proteção, caracterizando uma pessoa, como mostra naquela fotografia da perícia, uma pessoa que tem não apenas encostado, mas que tenha forçado o seu corpo como quem iria soltar a menina do outro lado da janela. Essas letras A aqui representam manchas de sangue também. Então são circunstâncias conhecidas e provadas. Eu sei que havia sangue aqui, eu sei que havia sangue aqui, eu sei que havia sangue ali, eu sei que havia sangue aqui, eu sei que essa pegada corresponde ao chinelo do pai, eu sei que na camiseta do pai estavam as marcas tatuadas. São circunstâncias conhecidas e provadas que vão me fazer raciocinar e concluir a respeito da autoria. Isso se soma a depoimentos, prova testemunhal, também a prova testemunhal e indiciária. Eu vou ler rapidamente um trecho aqui do depoimento do porteiro. Diz o porteiro, então, que vendo um carro entrando na garagem, não sabe afirmar quem é o morador. Em dado momento, quando estava dentro da guarita, ouviu um barulho forte, parecendo até uma batida de carro. Abriu o vidro da guarita e já visualizou caída na grama do jardim uma criança, percebendo apenas que se tratava de uma menina, não sabendo de qual apartamento ela era. Esclarece que o senhor Lúcio, morador do apartamento 12, foi o primeiro a residir no edifício e que este fazia parte do conselho do prédio e era morador que tinha mais contato, motivo pelo qual foi a primeira pessoa para quem interfonou para o apartamento dele, dizendo-lhe que havia uma criança caída na grama do jardim, logo abaixo da sacada dele. Que o senhor Lúcio imaginou que o depoente estivesse até brincando, que então pediu para que ele olhasse pela sacada do apartamento, e ele assim o fez, vendo a criança ali caída, que depois saiu da guarita e foi até próximo do corpo. Quando então, cerca de uns 2 minutos, isso aqui é bastante importante, 2 minutos após a queda, ali apareceu Alexandre gritando que haviam arrombado seu apartamento e cortado a tela e jogado sua filha do 6º andar. A versão, então, do acusado é que alguém entrou no apartamento, matou a sua filha, cortou a tela de proteção e jogou a menina, saiu do prédio sem que ninguém visse, nem ele entrando e nem ele saindo. Importante destacar que o depoimento aqui do porteiro é um depoimento de quem não viu o crime. Portanto, é uma prova testemunhal indiciária. O que ela prova? Ela prova que a menina caiu, ela prova que o pai chegou 2 minutos depois e a prova que o pai disse, reclamou, olhando para ele, reclamou, né, que alguém havia arrombado seu apartamento e cortado a tela e jogado sua filha. 2 minutos depois da menina ter caído. Detalhe bastante importante agora é a cronologia também de circunstâncias conhecidas e provadas. O que se identificou no caso concreto? O automóvel dos réus tinha um sistema de rastreamento por satélite com uma empresa que tinha os registros do momento em que o carro desliga o motor quando chega no apartamento. Então tem o horário preciso, 23 horas, 36 minutos e 11 segundos, que o carro dos réus é desligado. Às 23 horas, 49 minutos e 59 segundos, a polícia militar recebeu uma ligação de um morador do 1º andar, Antônio Lúcio, justamente aquele que é referido pelo porteiro, pedindo socorro. Fim da ligação às 23h51. Então deu 13 minutos entre a chegada no apartamento, a desligar o motor, e a menina ser, um pouco menos até, né? E a menina ser encontrada morta. E o morador ligar para a polícia pedindo socorro. Pois às 23h50 minutos, quer dizer, 1 segundo depois aqui, né? 23, 49, 59 segundos, o morador do 3º andar do edifício também telefona para os bombeiros pedindo socorro. E no mesmo minuto, coisa de 30 segundos depois, a madrasta, Ana Carolina, madrasta da Isabela, liga para o seu pai de telefone fixo do apartamento do casal. Portanto, ela estava lá no apartamento do casal. E menos de 1 minuto, menos de 30 segundos depois, a madrasta liga também para o seu sogro, Antônio Nardoni, do telefone fixo do apartamento do casal. E o sujeito diz que estava no apartamento, constatou que a menina havia sido, que alguém havia entrado, arrombado a porta e cortado a tela e jogado a menina. 2 minutos depois chega com essa narrativa. Dedução do promotor do caso.
Eles, Alexandre e Ana Carolina, estavam no apartamento quando Isabela foi jogada. Essa é a dedução relacionada à autoria. E com base nessa construção argumentativa, que parte de circunstâncias conhecidas e provadas, o casal foi condenado pelo tribunal do júri. Não vou entrar no mérito, mas que nós temos um conjunto de circunstâncias probatórias indiciárias significativamente robusto que permite raciocinar e concluir num determinado sentido. Então, voltamos àquela pergunta inicial. É possível condenar alguém com base apenas em indícios? Sim, é possível condenar e é do cotidiano. Não significa dizer que você não tem que ter cuidado. Não significa dizer que um indício sozinho seja suficiente. Não significa dizer que você não tenha que ter sempre uma reserva e sempre estar se auto-irritando no contexto de valoração probatória para saber se de fato aquele conjunto probatório é suficiente. É muito importante ter presente para a interpretação dessas questões todas a ideia de que você deve sempre suspender os teus preconceitos na hora de olhar para a prova. Porque há uma tendência nossa de organizar a nossa cabeça, a nossa compreensão de mundo a partir de preconceitos e raciocinar no sentido de localizando algo no mundo que confirme o que você já pensou a respeito dele, desconsiderar tudo aquilo que possa vir em sentido contrário. Então, esse é um tema bastante complicado, bastante complexo, importante, do cotidiano, e que é preciso entender como isso tudo opera. São raciocínios que se levam a decidir pela condenação ou pela absolvição. O importante é manter presença dos estándares probatórios. Não posso condenar alguém senão quando alcançar um juízo de valor para além de uma dúvida razoável, sendo esta dúvida tão possante a ponto de desconstruir a presunção de inocência. E devo usar de argumentação racional na sentença, ainda que eu seja livre para apreciar a prova, devo fazê-lo motivadamente de forma suficiente a convencer quem vá ler que eu estou realmente construindo uma decisão justa. Então, com toda essa complexidade, a gente encerra aqui essa exposição, na esperança que você tenha compreendido um pouco mais desse tema, que é um tema bastante importante do processo penal. Obrigado e até a próxima.